O que define uma pessoa bem-sucedida de uma pessoa mal-sucedida? Se você olhar na Bíblia, você vai entender alguns exemplos do que você deve fazer e alguns exemplos que você não deve fazer. Por quê? Porque tem histórias de pessoas que foram bem-sucedidas e que foram mal-sucedidas. Se você pegar isso e incorporar o que for útil na sua vida, você vai evitar de percorrer os mesmos erros que essas pessoas mal-sucedidas percorreram e de fazer as coisas certas que as pessoas bem-sucedidas fizeram. Acompanhe essa série de vídeos onde eu vou falar um pouquinho mais sobre as diferenças, os contrastes entre Saul e Davi no contexto da Bíblia. Deixe o seu like, compartilha, passa adiante a mensagem aí, você sabe já os rolê tudo. Vamos lá. É um pouco contraintuitivo porque a história de Davi e de Saul, ela não tem um livro chamado Davi ou Saul, assim como tem Josué, por exemplo. Então, 1 Samuel é o livro que começa a contar a história da linhagem de Saul e do contexto histórico em que Saul estava. Então, só para explicar de forma resumida o contexto histórico. Israel estava tomando uma coça para os filisteus em termos de guerra e tinha um trem chamado de Arca da Aliança. E esse trem era o hack da guerra. Então, dava superpoderes e fumegava todo mundo, fulminava também, um monte de coisa da hora. E aí, essa Arca da Aliança acabou caindo nas mãos de várias pessoas diferentes, várias tribos, várias cidades diferentes, tudo mais, e cada uma cidade tinha um efeito diferente. Basicamente, era a aliança do povo de Israel com Deus e vice-versa. Beleza. Mas vamos voltar aqui para o contexto da história. Tinha lá duas mulheres, uma chamada Ana e a outra chamada Penina. O spoiler, Penina era a megera, né, a mulher chata. E Ana era da hora e tal, com o coração no lugar certo. Aí o que acontece? Tinha lá o cara, presta atenção nessa parte para você entender a genealogia da origem do rolê todo. Isso levanta questionamentos muito profundos e muito sérios sobre maternidade, sobre casamento, matrimônio, honra. Vem comigo que você vai entender melhor esse contexto aqui. Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 2 em diante. Que é o versículo 1, um monte de palavra-chave ali e tal, com os esqueminhas. Então, aí tinha lá um carinha, Eucana, duas mulheres. Ele tinha uma Ana, outra Penina. E Penina tinha filhos e Ana não tinha. Aí o que acontece? E aí já é uma crítica no contexto histórico. Você não vai ver nunca na Bíblia, até onde eu conheço, nenhuma menção de uma mulher que não teve filhos por escolha. Sempre que a Bíblia trouxer o fato de uma mulher não ter filhos, vai ser necessariamente por conta da infertilidade. E isso pode até ser compreensível naquela época. Só que nos dias de hoje, existem mulheres que não querem ter filhos por escolha. São férteis, mas não querem ter filhos. Por não ter sequer essa possibilidade no contexto da Bíblia, é algo para a gente levar em consideração essas diferenças, esses contextos diferentes, tá? Então Ana, ela não tinha filhos porque não podia. E ela queria. Beleza. Então tinha lá, o que acontece? Eucana, ele fazia lá os sacrifícios deles, aquela coisa de, imagina que era tipo você honrar com certas práticas e cerimônias, tá? E o tal do Eucana, ele dava mais atenção, mais honraria para Penina, a megera, que tinha vários filhos, e não muito para Ana.
Então, olha só. Versículo 3: Subia, pois, este homem, Eucana, da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni, Finéias e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções, no plural, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Então, recebia porções. Imagina que o sacrifício, nesse contexto, é tipo você matar uns boi, jumento, e aquelas coisas todas. Mas no contexto atual, é como se você fosse, por exemplo, dar uma quantia em dinheiro, tá? Dar presentes e por aí vai. Beleza, então ele dava essa energia, ele direcionava para Penina, a megera, e a todos os filhos da Penina e todas as filhas da Penina também. A progenia da megera era toda abençoada. A Ana dava uma parte, só uma. Embora fosse excelente, era uma parte. No caso da Penina, várias porções, e também para os filhos. Porque amava a Ana, dava uma parte excelente, ok. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então aqui é uma informação importante. A Bíblia está falando que Ana não era infértil por uma questão genética. Era por uma questão espiritual. Então aqui você entende que existem fatores de infertilidade que são espirituais. Então Ana não tinha filho porque o Senhor fechou a fábrica, velho. Imagina só, você, dono de fábrica e tudo mais, você vê lá sua fábrica fechada pelo Senhor. Entendeu? Embaçado o negócio. E a sua rival, olha só o termo usado aqui. A tradução é Almeida Corrigida Fiel. Versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mão. Então ela ficava zombando, ficava provocando a Penina megera. Ah, não tem filho, né? Você não presta para nada, aquela coisa toda. E assim fazia ele quem? Eucana, os sacrifícios e tudo mais, de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Quem chorava e não comia? A Ana. Então, aí, ó, presta atenção que aqui é forte, hein? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Putz, grila Manolo. O que acontece? Essa é uma questão muito, muito, muito séria. O marido, tipo, ele já teve o que ele queria, a progenia dele com a Penina. E, obviamente, ele não conseguiria entender a cabeça nem o coração de Ana. Porque Ana estava numa posição em que ela queria ter filhos, mas não conseguia. Aí o maridão chegou nela e falava assim: Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Então, essa é uma pergunta que pode ser absurda do ponto de vista da mulher e válida do ponto de vista do homem. Porque ele agradava a Ana, ele não era um marido tosco, ele era da hora, ele dava uma porção excelente para ela, ele era legal com ela e tudo mais, embora tivesse 2 mulheres, né? Mas tudo bem. Então, e aí ele perguntou, por que choras? Por que você não come? Por que seu coração está mal? Ele está perguntando, ele quer saber. Por que você está chorando? O que acontece? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, Ana não respondeu, ela se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Ana disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem,
Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí vai progredindo a história e tudo mais. E aí ele pergunta para Ana se ela estava bêbada, se ela chapou para fazer um pedido daquela maneira e tal, porque ela estava assim contrita de alma, estava fazendo a violinada emocional e tal. E aí o Eli até ficou boladão assim, ô Ana, o que acontece aí? Você bebeu? Você fumou? Por que você está pedindo, orando assim dessa forma e tal? Aí a Ana falou assim, não, aí já não é a versão Almeida corrigida, né? Aí já é nova linguagem da quebrada atualizada. Aí Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Belial era um ídolo aparentemente relevante naquela época, né? E considerado abjeto e abominável no contexto de Deus para com Israel. Então, tinha um conjunto de práticas, é aquela coisa, né? É como se cada ídolo fosse tipo uma divindade e cada divindade tivesse tipo uma guilda. E cada guilda tivesse tipo as suas regrinhas e as suas permissões, aquela coisa toda. Então, na guilda dos servos, filhos, etc., de Belial, bebida à vontade. Pode beber, pode se entregar a prazeres, aquela coisa toda. Só que isso tem um preço, né? Então não é porque tudo posso que tudo me convém. Então, essa é a armadilha e o problema de quem não tem muito discernimento espiritual, e é justamente por isso que Deus adverte na Bíblia para você não fazer algumas coisas. E, e quando na Bíblia está escrito que Deus é quem vai pessoalmente se encarregar de uma punição e tudo mais, as pessoas costumam confundir como se Deus quisesse punir. E não é bem assim. Por que que na Bíblia está escrito que Deus vai se encarregar das punições e tal? Porque Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. A consequência lógica, natural, de quando você faz algumas práticas consideradas recrimináveis por Deus, é de fato você ter essas consequências negativas que é falada por Deus, entende? Então, como Deus, no contexto de onipresença, onisciência e onipotência, é o Senhor de tudo, automaticamente Deus permite que isso aconteça, para que você, se não por bem, por mal aprenda, entendeu? Então a Ana falou assim, não, mano, não mexo com essas coisas não, não bebo e tal, é só alma quebrantada mesmo e tal. Aí respondeu Eli, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então o que acontece? Eli era um profeta, e profeta era tipo assim, um cara muito próximo de Deus, e tinha lá uma hotline, né? Tinha lá uma linha direta com Deus. Então, quando o profeta falou aquilo, o profeta já tinha as manhas e tudo mais, já sabia o que estava rolando e tal. Então, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Então, até o profeta falou assim, ó, que você consiga o que você pediu, se Deus quiser, basicamente. E aí tal, enfim, aí costumes da época e tal. Resumindo, tá? A Ana teve filhos, no plural, tá? Salvo engano. E aí essa progenia e tal foi seguindo e ela ficou felizona e tal, e entregou o filho a Deus conforme ela tinha prometido. Beleza. Aí, 1 Samuel capítulo 2, ela felizaça da Silva orando e dizendo, versículo 1, meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, por quanto me alegro na tua salvação. Ela é uma forma dela agradecer. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis, aí já vem uns conselhos também.
Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Então, meio que dialéticas opostas aí. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, ó, 7 estrelas, olha, aquela coisa toda Pleiades e tal, já faz uma correlação aí. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então o que ela está constatando? Ela está constatando que aparentemente extremos é como se fosse uma gangorra, né? Tá indo para o outro lado da balança o negócio. Então, e aí ela está constatando isso na oração dela. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o rico também do pó, enfim. E desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. E ela vai falando e tal, beleza. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Esse versículo é forte aqui, cara. O homem não vai prevalecer pela força. Então, aquele que confia na própria força não prevalece. Guarda esse versículo em mente aqui, porque lá na frente ele vai ser justificado. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aí Eucana foi arrumar a sua casa e tal, e o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Só que o que acontece? Os filhos de Eli, eles eram idólatras e não conheciam ao Senhor. E aí Eli meio que foi forçado a continuar fazendo a obra de Deus, porque os filhos dele não, né, pegaram a lógica aí do rolê, eles não prosseguiram aí na tradição que o pai dele estava fazendo. Beleza. Aí pai, vem Samuel e tudo mais. O que acontece? Samuel, profeta perante Eli. Então Eli treinou Samuel. E Samuel foi o cara que acabou prosseguindo com o legado de profetização e de hotline com Deus, tá? Beleza. Samuel eventualmente vai ungir um rei de Israel chamado Saul. E aí tem uma galera que estava querendo um rei. Só que o que acontece? Deus não estava afim de colocar o povo dele para ter um rei. Por quê? Porque Deus sabia das consequências, Deus já viu o futuro. Então, presta atenção aqui, porque vai ser forte.